Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora nós estamos estreando mais um quadro aqui na nossa grade. Esse programa tem o intuito de conversar, bater um papo com aqui casas, gestoras que nós temos parceria e sempre trazer uma figura ilustre e falar um pouquinho sobre a indústria, a perspectiva sobre ela. Hoje, nessa estreia especial aqui, eu convido o nosso parceiro da RB Capital, Thiago Lima. Tudo bem, Thiago? Como vai? Tudo bom. E você? Bem, tranquilo. Bom, Thiago, agradeço primeiramente aí a sua disponibilidade, participação. Queria começar perguntando para você um pouco sobre a RB, se apresentar um pouco, falar um pouquinho sobre a companhia, como que é o momento hoje da companhia. Legal. Primeiro eu agradeço o convite, estar com vocês nesse programa, nesse primeiro programa aí, inaugurando a plataforma de vocês, a Necton. Para nós é uma satisfação estar com vocês, sim, com alguns fundos aqui na plataforma. Falando um pouco de RB Capital, ou seja, a companhia, os sócios estão juntos desde 99, né? Uma companhia que está há quase 20 anos aí no mercado, atuando muito forte na desintermediação bancária, né? Então a gente tem uma plataforma de mercado de capitais que atua fazendo emissões de papéis, ou seja, CRIs, debêntures, CRAs. Criou-se um nome muito grande no setor de securitização, né? Uma referência aí, sendo a maior securitizadora do Brasil relacionada a emissões de CRI. E a gente tem um braço de asset, ou seja, que faz gestão de recursos terceiros, que foi criada em 2006, muito nichado, ou seja, basicamente a gente atua em três grandes setores que são imobiliário, crédito e infraestrutura. Então a gente tem fundos dessas três naturezas. Eu particularmente na RB Capital sou responsável por essa estratégia relacionada à infraestrutura. A gente tem alguns fundos que inclusive estão disponíveis na plataforma, que são os fundos de debêntures incentivadas nessa modalidade de infraestrutura. É um tipo de fundo que vem ganhando bastante destaque. Isso, né? Acho que o destaque principal desse tipo de fundos é a questão da isenção fiscal, que atrai bastante a todos os investidores. Né? Perfeito. Então são fundos que no ano passado, né, nos dois fundos, um a gente entregou 130% do CDI, isento para o investidor, no outro 150% do 130 CDI. Aqui faço até uma observação, quando você faz o ajuste, obviamente se você estivesse na categoria mais baixa aí, do IR, 15% para renda fixa, então seria 145 Isso. aproximadamente. Fizesse esse gross-up, sem dúvida ainda a rentabilidade teria essa comparativa. Então, ou seja, são fundos bastante atraentes. Bastante atraentes, com características, né? Hoje são fundos redeados, então a gente consegue entregar essa rentabilidade comparada ao CDI. Fala redeado, só para explicar, se trata, você deixa indexado ao CDI. Isso, porque então, são fundos que compram papéis indexados à inflação e a gente, utilizando instrumentos de derivativos, a gente consegue entregar uma rentabilidade pós-fixada para o investidor. Para tirar a volatilidade da cota, né? Basicamente, traduzindo um pouco para o pessoal. Exatamente. E, Thiago, até desculpa te interromper, quando você estava falando, iniciando a descrição da companhia, que tinha um início muito mais para securitização e foi criada também uma área de gestão. Eu vejo, pelo menos na minha visão, não sei se isso vocês concordam, que tem bastante sinergia entre ambas as áreas, né? Tanto de securitização. É isso mesmo? Tem esse ponto? Na verdade, ou seja, a gente foi um pouco pioneiro nesse mercado de securitização, ou seja, uma das primeiras securitizadoras a surgir, somos líderes nesse mercado de CRI e a verdade é que nesse passado, né, a gente está falando de alguns anos atrás, o investidor na ponta final não tinha muita noção do que era, por exemplo, um CRI, um instrumento desse, e eram instrumentos de longo prazo. Então a gente fazia financiamento de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Então naquela época, ou seja, era difícil o investidor assumir esse risco de comprar um papel e carregar por um período desse. Então um dos caminhos que a gente encontrou foi exatamente criar fundos para que a gente pudesse dar liquidez para esses investidores, né, de prazos mais curtos, mesmo tendo na carteira papéis mais longos, porque a gente conhecia bem o mercado, entendia essa dinâmica, que hoje é uma realidade, inclusive, desses fundos que a gente acabou de comentar, de debêntures incentivadas, que carregam papéis de 10, 12 anos,
mas a liquidez é D20, D5, exatamente porque o mercado evoluiu de lá para cá e hoje, ou seja, tem-se um entendimento e uma liquidez muito maior desses papéis. Mas a gente voltando aí 15, 20 anos atrás, ou seja, era uma dinâmica que no mercado de capitais não existia, né? A gente nem sonhava em ter plataformas como a gente tem hoje do investidor poder fazer investimentos. Sim. Era tudo ligação, você visitava os investidores, então era uma outra realidade. É engraçado, pouco tempo quanto mudou a dinâmica da indústria. Evoluiu bastante e a gente felizmente pôde participar ativamente aí da construção desse mercado. Legal. Pegando um pouco esse gancho, estava falando da evolução, enfim, do mercado como um todo, a gente entra aqui agora 2019, de certa forma, com o mercado como um todo com um otimismo bastante elevado, principalmente o mercado interno, os investidores internos, né? Obviamente tem talvez o ruído lá fora, mas de maneira geral se aponta um ciclo bastante positivo para o Brasil. Isso vocês também olham na RB? Que tipo de... qual que é o tom de vocês para 2019, principalmente na atuação de vocês em crédito, em securitização? Não, sem dúvida, a gente tem uma perspectiva super positiva, né? A bem da verdade, ou seja, você tem alguns fatores que nos faz acreditar que vai ser muito positivo. O primeiro deles é que a gente viveu um ciclo histórico aí de recessão no país, ou seja, nunca antes vivido, e isso machucou muito a economia real. E quando a gente fala de desintermediação bancária, basicamente a gente está falando de conectar a economia real, né, ao capital privado, e isso ficou muito machucado porque as empresas, por consequência, pararam de investir e a gente não conseguia trabalhar, né, ou seja, trazer esse lastro da economia real para gerar ativos de crédito para serem comprados pelos investidores. Então, com essa retomada, ou seja, a gente acredita que sim, ou seja, a gente vai ter um novo ciclo de investimentos e, portanto, vai conseguir financiar via instrumentos de crédito, via debêntures, via CRIs, CRAs. Por consequência, isso acaba gerando lastro para serem comprados nos fundos de investimento. E mais do que isso, né, a gente está num cenário também nunca antes vivido no Brasil, que acabou sendo uma consequência desse desaquecimento da economia, que foi a redução da taxa de juros. Então, hoje a gente, no patamar de taxa de juros que a gente vive hoje, para o investidor, ele acaba tendo que buscar alternativas ao que seria simplesmente correr pouco risco, comprando um papel do governo. A gente vê, na verdade, também uma taxa de juros reais caindo, né, ao longo do Exatamente. tempo. Né? Então, o investidor acaba tendo que, obviamente, assumir mais risco e buscar investimentos alternativos, fundos de investimentos ou papéis estruturados, que é exatamente o DNA da RB Capital, ou seja, o que a gente vem fazendo há alguns anos. Então, a gente entende que é super positivo. O mercado tende a ajudar, tende a ter um volume bastante grande de emissões e a economia também melhorando, de certa forma, tende a melhorar a relação das companhias em termos financeiros também, né? Sem dúvida. Só para citar um exemplo, ou seja, mesmo nesse momento de crise, né, a gente está falando dos fundos de debêntures de infraestrutura. Ano passado, em relação a 2017, você teve um volume em 2017 de 9 bilhões de emissões de debêntures de infraestrutura. Em 2018 foram 23 bilhões. Então, a relação, ou seja, quase que dobrou em termos de emissão. Então, e a tendência para esse ano é muito maior, porque tem uma diretriz muito clara. Inclusive, até o novo governo busca também fazer a privatização, concessões, leilões bastante expressivos. Tem uma diretriz muito clara desse novo governo de investir em infraestrutura, que é o caminho quase que óbvio aí para a retomada desse crescimento. Então, é uma aposta que a gente faz, né? E isso, por consequência, acaba movimentando a economia como um todo, né? Legal. E aproveitando, obviamente, não sendo aí cara pessimista, enfim, mas não sempre acho que é bom perguntar que tipo de riscos vocês olham, assim, 2019 pode ser um fator bastante ponderante aí na parte de investimentos. Tem alguma coisa muito específica que vocês estão olhando que pode ser um fator de risco? Eu acho que, em linhas gerais, assim, o investidor tem que estar atento à questão da volatilidade, né? Obviamente, a gente está com o início de um novo governo, com os ânimos todos muito eufóricos, com os movimentos que têm sido feitos, com as entregas que têm sido
prometidas, mas obviamente a gente sabe que quando a gente vai para o mundo real, a execução disso não necessariamente é no tempo que se espera, e aí eventualmente, né, algum evento desse atrasando ou tendo alguma dificuldade que não estava precificada, né, o mercado está bastante eufórico, precificando bastante essa questão das reformas que estão sendo propostas, de alguns ajustes que estão sendo propostos, principalmente no âmbito econômico, não acontecendo, certamente vai gerar alguma volatilidade, né? Então, ou seja, o investidor procurar estar protegido de alguma forma em relação a essas volatilidades, eu acho que é importante, mas o que não desmerece o nosso entendimento de que as coisas têm uma tendência de serem bastante positivas aí. Inclusive, até fazendo, acho que uma observação, quando você fala de volatilidade, a esperado não vai ser um céu de brigadeiro, uma linha reta, né? Acho que é bastante interessante o papel de vocês como gestores, né? Então, pessoas que são dedicadas, enfim, que têm o trabalho aí final, análise de mercado, enquanto que outras pessoas, investidores como um todo, não carregam todo esse aparato técnico, enfim, e dedicação tão grande como um gestor. Exatamente. Financeiro. É exatamente isso que diferencia o nosso papel, né? Assim, em tese, o investidor poderia acessar diretamente os produtos disponíveis no mercado, mas eu acho que sem esse assessoramento traz um risco muito grande, porque obviamente o investidor ele tem as atividades deles, ou seja, são médicos, dentistas, engenheiros, advogados, ou seja, e não tem essa dedicação que a gente tem de acompanhar o mercado no dia a dia, de entender esses riscos, ou seja, de mitigar esses riscos exatamente para proteger os interesses dos investidores, né? Exemplo do fundo, como a gente mencionou agora há pouco, os fundos de debênture incentivado, embora comprem papéis extremamente sujeitos a essas volatilidades de taxa de juros, ou seja, por serem papéis de longo prazo, a gente faz o hedge, né, que é a proteção da carteira exatamente para mitigar esses riscos para o investidor. Então, não só esse risco de mercado, mas o próprio risco de crédito dos papéis, ou seja, a gente faz uma análise muito acurada. Então, ou seja, esse papel de gestão, eu acho que ele é fundamental, né, esse assessoramento para o investidor. É engraçado que, por exemplo, muita gente quando associa renda fixa, associa fixa num termo amplo, né, no sentido de segurança, mas porém não entende, de certa forma, os riscos envolvidos e crédito, risco de crédito, ou seja, a pessoa não cumprir o acordo é um fator bastante importante aí para o investimento. Bom, mais alguma coisa, algum detalhe que eu esqueci de perguntar aqui, Thiago? Você acha na verdade, eu só voltaria assim na apresentação da companhia de forma rápida, só para fazer um destaque que eu acho que é importante. Eu mencionei que nós estamos juntos há mais de 20 anos aí, os sócios, mas em 2016 a gente teve um evento societário importante, que foi a aquisição do controle da companhia por um grupo japonês chamado Orix. E esse grupo japonês é um grupo presente em 40 países, com capital aberto na Bolsa de Nova York, de Tóquio, e para vocês terem ideia de ordem de grandeza, eles têm mais de 400 bilhões de dólares de ativos de terceiros sob gestão no mundo. Então é um grupo muito focado em gestão de fundos de investimentos, faz isso há mais de 50 anos de forma global, e hoje nós somos a única presença deles no Brasil e na América Latina. Então reforça ainda mais a robustez do Grupo RB Capital, ou seja, em fazer e exercer essa atividade de gestão de recursos. Ok, obrigado então, Thiago. Mais uma vez agradeço a sua participação, os seus comentários bastante valiosos aqui para o nosso primeiro programa. Então, agradeço você também, convido sempre a acompanhar os nossos vídeos. Enfim, a gente vai trazer novas casas, novos gestores aqui para esse quadro. Muito obrigado, até mais, tchau!